Em 1983, Gene Simmons conheceu Shannon Tweed na mansão Playboy. Foram precisos 28 anos para se casarem, mas o seu casamento em 2011 não foi sobre amor. Foi sobre encobrir um escândalo que quase destruiu a sua família. Imagens recentemente descobertas do seu reality show revelam conversas que nunca deveriam ter vindo a público. O seu filho foi envolvido num escândalo de plágio. Documentos legais de 2025 mencionam incidentes envolvendo funcionárias. O homem que afirmava ter dormido com 4.800 mulheres enfrenta agora consequências que vão muito além da sua reputação controversa. Gene Simmons nem sempre foi Gene Simmons. Nasceu como Cain Witz a 25 de agosto de 1949 em Haifa, Israel. A sua mãe, Flora Klein, tinha acabado de sobreviver ao inferno. Nasceu na Hungria em 1925 e escapou por pouco aos campos de concentração nazis. O seu pai, Johiel Witz, também escapou da Hungria e casou com Flora em 1946. Mudaram-se para Israel em 1947, pouco antes da criação do Estado, com as forças britânicas ainda a bloquearem o caminho. O seu passado estava repleto de dor, e essa dor reverberava silenciosamente em tudo aquilo em que Caim se tornaria. Quando fez 6 anos, em 1955, as coisas pioraram. O casamento dos seus pais desfez-se principalmente por falta de dinheiro. O seu pai permaneceu em Israel. A sua mãe criou-o sozinha em Tirat Carmel. Trabalhava quase todos os dias nas fábricas cosendo botões só para alimentar a família. Por vezes, só tinham pão e leite para o jantar. Aos 7 anos, Caim já tentava ajudar. Colhia frutos silvestres com um amigo e vendia-os à beira da estrada. Sabia o que era passar por dificuldades. Fez o seu primeiro casaco de inverno com um cobertor do exército. O frio não se importava, mas não tinha outra hipótese. A sua mãe trabalhava até tarde da noite e ele chorava frequentemente, até adormecer numa casa vazia. Na escola, a situação não melhorava. Outras crianças intimidavam-no por ser diferente. Mesmo no Israel do pós-guerra, parte do ódio a que a mãe tinha escapado seguiu até a sala de aula. Mas algo mais o encontrou também. Bandas desenhadas às americanas, Homem-Aranha, Super-Homem, tornaram-se a sua válvula de escape. Ainda nem sabia ler inglês, mas tentava mesmo assim. Aos 7 anos, já falava hebraico, húngaro e turco. E agora, secretamente, estava a aprender inglês também. Tudo porque queria compreender os heróis daquelas histórias, aos quadradinhos. Num mundo ainda em recuperação da guerra, onde a comida era escassa e a esperança parecia rara, estas histórias deram-lhe algo a que se agarrar. A sua mãe não falava muito sobre o que tinha passado, mas a dor estava sempre presente. Em 1957, Caim começou a vê-la com mais clareza. Tinha apenas 14 anos, quando os nazis a obrigaram a trabalhar na apanha da batata sob o olhar atento dos soldados armados. Usava roupas com cruzes e deslocava-se entre os campos, vendo o seu mundo desaparecer um parente de cada vez. Ela não precisava de palavras para explicar. O silêncio dela, a superproteção e a forma como por vezes chorava sem motivo, Caim compreendia. Isso também deixou algo nele, uma necessidade de nunca se sentir fraco, de nunca deixar que ninguém o visse desmoronar. Nesse mesmo ano, em 1957, Flora tomou uma decisão que viria a mudar tudo, sem praticamente nada. Ela e Caim, de 8 anos, abandonaram Israel. Chegaram a Queens, Nova York, sem dinheiro, sem falar inglês e sem qualquer familiar à espera. O pai dele ficou para trás, voltou a casar e começou uma nova vida. Caim nunca mais o viu. Tornou-se Eugene Klein e recomeçou a sua vida. As sanitas com autoclismo e as refeições congeladas impressionaram-no, mas a adaptação não foi fácil. Flora trabalhava longas horas nas fábricas de Brooklyn, por vezes 15 horas por dia. Gene teve de se desenrascar sozinho, com amas, e aprender as regras de um mundo novo e estranho. Frequentou uma escola judaica durante um tempo, mas não se adaptou. Depois,
mudou para a escola pública. Formou-se na Newtown High em 1967. No início, as crianças gozavam com ele por causa da forma como falava. O seu sotaque fazia-o sentir-se um estranho em todos os lugares que ia, mas não deixou que isso o abalasse. Vendia cactos de porta em porta. Voltava a colher frutos tal como fazia em Israel. Cada insulto, cada rejeição faziam-no esforçar-se ainda mais. Começou a aprender inglês mais rapidamente, assistindo à TV e lendo mais banda desenhada. Foi aí que a sua obsessão pela cultura pop explodiu. Em 1959, com apenas 9 anos de idade, voltou a mudar legalmente o seu nome desta vez para Gene Klein. Escolheu Gene em homenagem a atores de filmes de western como Gene Autry. Estava totalmente comprometido em ser americano, agora mesmo que ainda vivesse num apartamento apertado com a mãe e os primos. Apaixonou-se pela televisão, especialmente pelo programa do Ed Sullivan. Quando os Beatles apareceram a 9 de fevereiro de 1964, algo dentro dele iluminou-se. Ele queria aquela vida, queria os palcos, a fama. Queria sentir-se alguém, mas por dentro ainda se sentia como um miúdo sem nada. Por vezes, até fingia ser britânico, imitando o sotaque dos Beatles só para se integrar. As raparigas gostavam dele. Era desajeitado, inseguro, passando pelas mudanças complicadas da adolescência. Mas o seu charme estava a crescer aos poucos. Durante a década de 1960, Gene aceitou qualquer emprego que lhe aparecesse. Trabalhou em talhos, fatiando carne. Trabalhou em charcutarias, atrás do balcão. Ganhava apenas $1.025 por hora, mas poupava cada cêntimo. A pobreza ensinou-o a contar cada cêntimo. Mantinha-se longe do álcool, mesmo em festas. Percebia como os homens mais velhos ficavam bêbados e desleixados. Ele manteve-se esperto. Foi assim que conquistou as raparigas. Ele próprio disse isso. Usou a sua lucidez enquanto todos os outros a perderam. Começou a aprender a tocar guitarra, praticando constantemente. Depois de ver os Beatles na TV, não conseguiu parar. Formou pequenas bandas e começou a construir o seu futuro ainda na escola. Em 1968, ingressou no Sullivan County Community College. Estudou educação. Obteve um diploma de associado em 1970 e chegou a dar aulas a alunos do 6º ano em Spanish Harlem por $75 por semana. Mas a sua paixão não estava na sala de aula. Juntou-se a Paul Stanley e formou uma banda chamada Rainbow, que logo se tornou Wicked Lester em 1970. Tocavam em clubes à noite e trabalhavam noutros empregos durante o dia. Gene chegou a trabalhar numa revista de moda. Também fazia trabalhos de tradução, utilizando o húngaro, o turco e o espanhol, que aprendera em criança com amas e vizinhos, mas a música era onde a sua alma habitava. Experimentou diferentes sonoridades, chegando a gravar algumas músicas a solo, com o seu próprio nome. Ao mesmo tempo, enviava dinheiro para a mãe, que ainda carregava o peso da sua sobrevivência e de tudo o que tinha perdido em 1945. E depois veio a parte da história que chocou até os seus fãs. Gene Simmons diz que perdeu a virgindade aos quase 14 anos, em 1963. Era apenas um miúdo que entregava jornais. Numa noite de inverno, pouco antes do Natal, bateu à porta de uma cliente. Abriu-a, chorando, vestindo apenas uma camisola fina. Era uma mulher casada. O que aconteceu a seguir? Ele descreveu tudo, em pormenor, no seu livro. Não foi apenas o início da sua vida sexual. Em 1970, Gene Simmons envolveu-se com Paul Stanley. Juntamente com Steve Coronel Brooke Ostrander e Tony Zarella, formaram uma banda chamada Wicked Lester. O som era uma mistura peculiar de folk e rock surgida da imprevisível cena musical da cidade de Nova York. A 15 de outubro de 1972, gravaram um álbum completo nos Electric Lady Studios, que tinha sido construído por Jimi Hendrix. A Epic Records tinha investido muito dinheiro para que isso acontecesse, mas o diretor artístico da editora, Don Ellis, detestou o projeto. Considerou o som demasiado confuso e estranho para a rádio, por isso engavetou-o para sempre. Esta rejeição afetou Gene profundamente.
tinha se dedicado de corpo e alma ao projeto e agora estava morto antes mesmo de começar. Furiosos, Gene e Paul despediram Steve Coronel, contrataram Ron LeJac por um curto período e de seguida fecharam a Wicked Lester em definitivo. Mas não foi esse o fim. Depois de os Kiss se terem tornado famosos, Gene e Paul pagaram $138 mil em 1977 para recomprar as antigas gravações de Wicked Lester, apenas para garantir que nunca seriam lançadas. Temiam que o som antigo arruinasse a imagem agressiva que estavam a construir. Ainda assim, gravações piratas foram divulgadas online mais tarde, revelando músicas como She e Love Her All I Can, que os Kiss regravaria mais tarde sem dar crédito à formação original. Aquela banda falhada deu origem a algo maior. Em janeiro de 1973, Gene e Paul estavam fartos de fazer concessões. Encontraram um anúncio na Rolling Stone, publicado por Peter Criss, um baterista experiente de bandas como Flaming Lips e Chelsea. Juntou-se ao grupo rapidamente. Depois encontraram Ace Frehley através de um anúncio no Village Voice. Juntos, os quatro criaram algo totalmente novo. Esta não seria uma banda de rock comum. Seria um espetáculo selvagem e extravagante, com maquilhagem, fogo e fantasia. Inspirados pelo shock rock de Alice Cooper e pelo estilo glam das New York Dolls, lançaram os Kiss. O seu primeiro concerto aconteceu a 30 de janeiro de 1973, num pequeno clube em Queens chamado The Coventry, que antes se chamava The Popcorn Club. Apenas 3 pessoas apareceram, algumas delas namoradas da banda. Mas nessa noite, Gene cuspiu fogo para o palco pela primeira vez. Foi um espetáculo inesquecível. Sem um único sucesso musical ou qualquer aparição na MTV, conquistaram uma legião de fãs. A notícia espalhou-se através de revistas especializadas e de concertos ao vivo, não pela rádio. Em 18 meses, já eram a atração principal do estádio de Anaheim, em 1974. Gene disse mais tarde que a maquilhagem deles era tão estranha e inesquecível que simplesmente ficou na mente das pessoas. Era crua, era bizarra e estava a espalhar-se. Em 1973, Gene criou The Demon, inspirado por filmes de terror como Black Sabbath e personagens de banda desenhada como Black Lightning. Pintou asas de morcego à volta dos olhos e começou a cuspir fogo e sangue para o palco. Tinha aprendido os truques com um profissional. Quando a banda começou a fazer experiências com maquilhagem, não tinha um plano concreto. O Gene escolheu o terror. O Peter desenhou bigodes na cara como um gato. Ace transformou-se em um alienígena. Ficavam em frente a espelhos, pintando freneticamente, tentando criar algo que nunca ninguém tivesse visto. As suas primeiras exposições mal atraíam uma dúzia de pessoas. Em Coventry, o público variava entre 10 a 15 pessoas por vezes menos, mas essas poucas pessoas saíam a comentar. Mesmo antes da internet, as crianças já espalhavam a notícia. Gene disse que a sensação era estranha e pegajosa, mas que estava a resultar. Aquela maquilhagem, fogo e sangue transformavam a frustração em fascínio. Não precisavam de um sucesso radiofônico, só precisavam de ser inesquecíveis. Em agosto de 1973, um homem chamado Bill Aucoin viu os Kiss tocarem no Hotel Diplomat. Acreditou tanto neles que prometeu conseguir um contrato discográfico em 2 semanas e cumpriu a promessa. A 1 de novembro, assinaram com a Casablanca Records uma editora discográfica novíssima, dirigida por Neil Bogart. Peter Criss ficou tão entusiasmado com a notícia que caiu literalmente dos seus sapatos de plataforma. A banda gravou rapidamente o seu primeiro álbum com a ajuda do produtor Ed Kramer. Foi lançado a 18 de fevereiro de 1974. As vendas foram lentas, no início apenas 75 mil cópias, mas a banda não parou. Fizeram mais de 300 concertos naquele ano. A Casablanca Records estava quase falida, mas as constantes digressões dos Kiss mantiveram-nos vivos. Neil Bogart
Duvidou do truque da maquilhagem ao início, mas quando viu o público crescer, soube que estava a resultar. Em 1975, enchiam estádios, tudo isto sem um único grande sucesso nas rádios. Jeannie chamou-lhe uma aposta que os transformou em lendas. Durante esses primeiros anos, Jeannie desenvolveu um estranho hábito. Começou a tirar fotografias Polaroid dos seus encontros sexuais. Cada mulher teve de mostrar a chave do hotel como prova. Ao longo dos anos, afirmou ter tirado quase 5.000 destas fotografias, gabando-se em entrevistas de ter dormido com mais de 4.600 mulheres. Chegou a mostrar as fotos a amigos e hóspedes. Grace Slick, dos Jefferson Airplane, disse que era repugnante. Jeannie guardava todas as cartas trancadas numa caixa. A sua mulher, Shannon Tweed, encontrou-as, após o casamento, em 2011 e queimou-as em direto no seu reality show, encerrando este capítulo da sua vida. Embora Jean nunca tenha consumido drogas, o seu vício em sexo tornou-se parte da sua persona selvagem no palco. De pequenos clubes a estádios gigantescos, transformou o caos em performance e em poder. Tudo mudou a 10 de setembro de 1975. Foi nessa altura que lançaram o álbum ao vivo Alive. Era estrondoso, sem filtros, e repleto da loucura do programa. Era possível ouvir o fogo, os gritos e o sangue em cada faixa. As canções foram gravadas em locais como Detroit, Cleveland, Wildwood e Davenport ao longo desse ano. A 16 de maio, 21 de junho. 20 de julho e 23 de julho, o álbum alcançou o estatuto de quádrupla platina, vendendo mais de 4 milhões de cópias. Chegou ao 9º lugar na tabela da Billboard, e aí permaneceu durante 110 semanas. Este disco salvou a Casablanca da falência. Houve até um processo contra Neil Bogart na altura, e o sucesso dos Kiss impediu a editora de fechar portas. O título do álbum Alive foi uma referência ao álbum ao vivo dos Slade de 1972 que os inspirou. Foi a prova de que a maquilhagem, o fogo, a loucura, tudo funcionava. De repente, não eram apenas uma banda estranha. Eram o futuro do rock. Em 1976 foram mais longe. Destroyer foi lançado a 15 de março, com o produtor Bob Ezrin ao comando. Adicionou cordas, um coro infantil, sons de bateria invertidos e efeitos sonoros, gritou bem alto, e alcançou o 300º lugar na Billboard Hot 100. A música, de Gene God of Thunder, estava repleta de gritos e escuridão, mas Ezrin não facilitou as coisas. Quando a banda lhes entregou 15 faixas demo, em agosto de 1975, descartou quase todas. Reescreveu as músicas, rearranjou a música e até tocou baixo em Detroit Rock City. Algumas faixas incorporaram ideias da música clássica, como a Sonata Patética, de Beethoven, samplada para o álbum Great Expectations. Os ensaios começaram em agosto de 1975, durante um intervalo da digressão Alive, e as sessões de gravação continuaram nos Electric Lady Studios até setembro e janeiro. O ego de Gene crescia a cada sucesso, e à medida que Ezrin aprimorava o som, Gene garantia que a sua própria personalidade se mantinha em destaque. No final da década de 1970, as digressões tornaram-se mais do que simples concertos. Eram verdadeiros espetáculos. A digressão Dynasty, em 1979, decorreu de 15 de junho a 16 de dezembro, com Gene a voar pelo palco e a guitarra de Ace Frehley a disparar foguetes contra adereços que deitavam fumo. O seu treinador, John Elder Robinson, criou estes efeitos impressionantes. Fizeram 92 concertos pela América do Norte, mas as dificuldades começaram a aparecer. Alguns locais estavam muito vazios, como os concertos cancelados no Pontiac Silverdome ou as atuações reduzidas em Los Angeles. Peter Criss estava a passar por dificuldades. O seu consumo de drogas piorou. Começou a sabotar concertos, parando de tocar bateria, a meio da atuação, apenas para descarregar a sua raiva. Gene chamou-lhe autodestruição. No último concerto em Toledo, a 16 de dezembro de 1979, ficou claro que a formação original da banda estava a desmoronar-se. Os fãs sentiram a mudança e a música disco
tinha se infiltrado no seu som. As famílias começaram a frequentar os concertos em vez dos fãs de rock mais fervorosos. Gene continuava a viajar, mas a banda estava em declínio. Em 1978, tudo se tornou mais estranho. A NBC exibiu um filme para TV bizarro chamado Kiss Meets the Phantom of the Park no dia 28 de outubro. Foi produzido pela Hanna-Barbera, a mesma empresa por detrás de Scooby-Doo. O grupo Kiss interpretou-se a si próprios super-heróis a lutar contra um inventor maléfico num parque temático. Gene improvisou discursos sobre a dominação mundial, ecoando o seu plano na vida real de transformar os Kiss numa marca global. A atuação foi terrível, e os fãs odiaram. Gene adorou a atenção, mas o resto da banda tentou fingir que nada daquilo tinha acontecido. O filme foi tão embaraçoso que as pessoas da equipa foram proibidas de o mencionar posteriormente. Mesmo assim, tornou-se um clássico de culto, especialmente na Europa, onde foi renomeado Ataque dos Fantasmas. O projeto provou que o ego de Gene não era apenas grande, era incontrolável. Nesse mesmo ano, todos os 4 membros lançaram álbuns a solo a 18 de setembro. O disco de Gene vendeu mais do que alguns dos álbuns oficiais dos Kiss. Incluía covers invulgares como When You Wish Upon a Star e participações especiais de Cher e Bob Seger. As suas músicas falavam sobre radioatividade e fantasia distorcida. Entretanto, os Kiss lançaram Dynasty a 23 de maio de 1979, com o single I Was Made for Loving You, que atingiu o 11º lugar na tabela da Billboard. O álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi disco de platina em 5 países. Mas a influência da disco music prejudicou a imagem da banda. Os fãs de rock foram-se embora e a venda de bilhetes caiu a pique. As salas de espetáculos diminuíram. A magia estava a desaparecer. Peter Criss tocou bateria em apenas uma faixa antes de sair definitivamente. As fissuras transformaram-se em rupturas. A 18 de setembro de 1983, os Kiss fizeram o impensável. Tiraram a maquilhagem ao vivo na MTV. Após 10 anos de mistério, revelaram os seus verdadeiros rostos. Simultaneamente lançaram Lick It Up, que se tornou disco de platina com mais de 1 milhão de cópias vendidas. O som era mais pesado, mais cru, mais agressivo. A aposta resultou. As vendas dispararam e os fãs voltaram. Gene viu isto como um renascimento. Nessa altura, a Kiss já tinha mais de 100 produtos licenciados, desde bonecos de ação a lancheiras faturando milhões com merchandising. As máscaras tinham desaparecido. Os negócios estavam em plena expansão. Em 1984, Gene fez uma pausa na música e entrou em Hollywood. Interpretou o vilão Luther no thriller de ficção científica Runaway, realizado por Michael Crichton. Era um cientista louco que usava robôs assassinos para matar pessoas. Inspirando-se na sua personagem demoníaca, Gene interpretou as suas falas com um toque dramático e morreu às mãos da sua própria criação. Entretanto, de volta à banda, Peter Criss tinha sido despedido em 1980, depois de o seu vício se ter descontrolado. Gene chamou-lhe amputação necessária. Eric Carr assumiu o posto de novo baterista, conhecido por Raposa. Foi uma perda dolorosa, mas ajudou-os a recomeçar do zero. Em 1989, os Kiss lançaram Hot in the Shade com a balada Forever, que atingiu o 8º lugar na Billboard Hot 100. Vendeu mais de 500 mil cópias e tornou-se o maior sucesso da banda nos anos sem maquilhagem, mas o som era suave e mais romântico do que rebelde. Os fãs ficaram confusos, mas as vendas diziam o contrário. Nos bastidores, Gene continuava a correr atrás das mulheres. Os seus casos extraconjugais atrapalhavam o trabalho da banda. Faltava as gravações. Deu prioridade a Hollywood em vez dos ensaios. Eric Carr cantou a sua primeira canção como vocalista principal em Little Caesar, mas esse seria o seu último álbum antes da sua morte em 1991. As distrações de Gene quase destruíram tudo. Na sua autobiografia de 2001, Kiss and Makeup, Gene revelou toda a verdade. Tinha dormido com mais de 4.800 mulheres durante a sua passagem pela banda. Uma das histórias mais surpreendentes
veio do final dos anos 70. Namorou com Cher entre 1979 e 1980, mas acabou por se apaixonar pela sua melhor amiga, Diana Ross. Tudo começou com uma simples ida às compras de Natal e transformou-se num complicado triângulo amoroso. Cher nunca os perdoou. O escândalo rebentou na revista People e tornou-se numa das traições mais famosas da história do rock. Gene continuou amigo das duas mulheres, mas o dano foi permanente. Depois veio a maior reviravolta de todas. Em 1996, os membros originais dos Kiss reuniram-se. A banda, The Makeup, regressou. Os espetáculos esgotaram em todos os lugares. Atuaram em 75 cidades, fizeram 92 concertos e venderam 1,2 milhões de bilhetes. A digressão arrecadou os 143 milhões. Mas nos bastidores, o ambiente era tenso. Frehley e Chris recebiam um valor fixo de $80 mil por atuação, enquanto Gene e Paul levavam $110 mil mais lucros. Seguiram-se processos judiciais. Velhas feridas foram reabertas. O sucesso foi real, mas os problemas também. Mesmo enquanto batiam recordes, desfaziam-se novamente. De 2006 a 2012, Gene Simmons permitiu que as câmeras o acompanhassem num reality show chamado Gene Simmons Family Jewels. O programa ofereceu aos fãs um lugar privilegiado para acompanhar a vida familiar de Simmons com a sua companheira de longa data, Shannon Tweed, e os seus dois filhos, Nick e Sophie. A série teve 7 temporadas e tornou-se o segundo maior sucesso do canal A&E a seguir a Dog the Bounty Hunter. Embora a série tenha retratado um Simmons mais calmo e focado na família, omitiu grande parte do seu passado conturbado. Em 2008, veio a público um vídeo íntimo dele com outra mulher. Interpôs uma ação judicial alegando violação de privacidade. Mas a maior reviravolta aconteceu em 2011, quando após 28 anos a evitar o casamento, Gene finalmente se casou com Shannon. O casamento foi notícia de primeira página. Alguns telespectadores criticaram o programa por apresentar momentos exagerados, incluindo um falso negócio para comprar uma equipa de futebol australiano. Mas mesmo assim conseguiu humanizar um homem anteriormente conhecido apenas pela maquilhagem e pelo caos. O império empresarial de Gene continuou a crescer. Na década de 2000, já tinha estampado o logótipo da Kiss em mais de 5.000 produtos. Era possível encontrá-lo em tudo, desde máquinas de pinball a preservativos e até caixões. A marca estava em todo o lado. As vendas ultrapassaram os $1.000 milhões. Mas, depois, em 2017, foi longe demais. Gene tentou registrar a marca do famoso gesto de chifres do diabo, afirmando tê-lo inventado em 1974. Na sua petição, descreveu a pose com os dedos indicador e mindinho levantados e o polegar estendido, semelhante ao sinal de amo-te em língua gestual americana. A reação negativa foi imediata. Os fãs de metal ficaram furiosos. Os críticos lembraram-lhe que artistas como John Lennon e Ronnie James Dio já usavam o gesto muito antes dos Kiss. Poucos dias depois, Gene desistiu da tentativa, mas a proeza deixou claro até onde estava disposto a ir para obter controle. Os problemas também o seguiram noutras áreas. Em 2010, Gene foi processado pela maquilhadora da ESPN, Victoria Jackson, que alegou que ele se comportou de forma inadequada durante uma aparição no Sports Center em 2009, enquanto estava caracterizado como o ator. Disse que ele a abraçou e tentou simular sexo com ela. Gene negou, afirmando que a sua proteção genital de metal tornava isso impossível. Chegou a entrar com uma ação judicial para limpar o seu nome. O caso acabou por ser resolvido, mas esta não foi a única vez que enfrentou problemas legais. Em 2016, uma máquina de lavar louça do seu restaurante Rock and Brews acusou-o de assédio sexual. Outra mulher fez uma alegação semelhante em 2017. Ambos os casos foram resolvidos discretamente até 2018. Embora
ele frequentemente desvalorize estes processos como infundados, eles acumularam-se e indicavam um padrão preocupante. Apesar de tudo, a sua fortuna continuou a crescer. Em 2015, Gene Simmons tinha um patrimônio líquido de mais de 400 milhões de dólares. E isso não veio apenas da música. A fortuna veio das montanhas de produtos oficiais dos Kiss, dos mais de 100 milhões de álbuns vendidos e das incessantes digressões. Em 2012, ele e Paul Stanley lançaram uma cadeia de restaurantes chamada Rock and Brews, que cresceu e se tornou um complexo com várias filiais. Esteve também envolvido em empreendimentos inusitados, como The Vault, uma coletânea de gravações raras, lançada em 2017 e que custou $2.000. Em 2018, juntou-se à empresa de cannabis Invictus MD como diretor de evangelização. Tornou-se sócio da equipa de futebol americano LA Kiss Arena em 2013, que encerrou as suas atividades alguns anos depois, e em 2025, a sua digressão a solo, por si só, rendia centenas de milhares de dólares por concerto, sem sequer necessitar de toda a estrutura dos Kiss. A sua relação com Shannon Tweed começou em 1983 na mansão Playboy. Shannon, que tinha sido eleita coelhinha do ano em 1982, entrou no mundo de Gene sabendo que este tinha uma reputação. Afirmava ter tido quase 5.000 amantes, até 2002, mas mesmo assim construíram uma vida juntos. O filho Nick nasceu em 1989 e a filha Sophie em 1992. Gene costumava brincar, dizendo que o casamento era uma armadilha citando Groucho Marx, mas o seu comportamento acabou por levar Shannon ao limite. Em 2011, abandonou o programa da Joy Behar, furiosa chamando-lhe porco. Mais tarde, nesse ano, ela encontrou a coleção de fotografias Polaroid dele e queimou-as ao vivo. Aquele momento chocou os fãs, mas algo mudou. Gene pediu-a em casamento no Belize, no dia 26 de julho de 2011, e casaram no dia 1 de outubro. Nick foi um dos padrinhos e Sophie a madrinha. Foi um momento emocionante e inesperado, especialmente depois de 28 anos de resistência. O seu reality show não escondeu a tensão. O ponto de viragem aconteceu na sexta temporada, depois de uma foto de Gene com 2 modelos no evento em Santa Mônica, em 2009, ter feito com que Shannon se afastasse temporariamente da relação. O programa acompanhou a terapia do casal, onde esta afirmou que nunca aceitou ter uma relação aberta e se sentiu enganada. Gene acabou por se abrir, admitindo que tinha um medo profundo de compromisso por causa da sua infância. O momento em que a pediu em casamento apanhou todos de surpresa. A série teve 167 episódios e revelou muito mais do que apenas a relação de ambos. Mostrou a dor e a pressão por trás da fama. Em 2018, a imagem de durão de Gene desmoronou. A sua mãe Laura Klein faleceu no dia 5 de dezembro, aos 93 anos. Era uma sobrevivente do Holocausto que suportou os horrores dos campos nazis e perdeu a própria mãe numa câmara de gás. Depois de imigrar para Israel e de seguida para Nova York, em 1958, criou Gene sozinha. Sempre lhe atribuiu a formação dos seus valores. A morte dela abalou-o profundamente. No Instagram, chamou-lhe a sua bússola moral e incentivou as pessoas a valorizarem as suas mães. A sua mulher Shannon chamou-lhe a melhor avó e Paul Stanley descreveu-a como alguém extremamente carinhosa. Pela primeira vez, os fãs viram Gene sem a máscara. Nem mesmo os seus filhos escaparam aos holofotes. Em 2010, o seu filho Nick meteu-se em problemas por causa da sua banda, desenhada em Carnet, que foi acusada de plagiarizar a manga japonesa Bleach. Os fãs mostraram comparações exatas dos painéis e exigiram explicações. A editora retirou a BD de circulação, e a Nickelodeon pediu desculpa dizendo que se tratava de uma homenagem, mas a reação negativa não cessou. Os críticos disseram que a arte era amadora e a cópia demasiado óbvia. Gene defendeu o filho, mas o incidente prejudicou a credibilidade de Nick como criador e afetou-o também no reality show da família. O hábito de Gene
Dizer exatamente o que pensa gerou ainda mais problemas em 2024. No dia 8 de outubro, durante uma participação especial no programa Dancing with the Stars, fez comentários sobre as bailarinas que muitos consideraram assustadores. Em vez de se concentrar nas apresentações, não parava de falar sobre como estavam bonitos. Um comentário sobre Chandler Kinney, embaciar os óculos, tornou-se viral pelos piores motivos. As redes sociais explodiram, chamando-lhe um tio nojento, e as pessoas exigiram que a ABC pedisse desculpa. Jean não recuou. Numa entrevista de 10 de outubro, afirmou que mantinha cada palavra dita. Depois veio o pacote para os fãs em abril de 2025, por $12.495, sem incluir o bilhete. Os fãs podiam participar na experiência definitiva com Gene Simmons, onde atuariam como seus roadies durante um dia. Ajudariam na passagem de som, comeriam nos bastidores e até seriam apresentados em palco, além de receberem um baixo autografado. Os críticos detonaram a ideia, apelidando-a de vergonhosa e insensível, sobretudo em tempos de crise econômica. Mas o pacote esgotou. Um fã, um militar, reformado, pagou a experiência e disse que valeu cada cêntimo. Ainda assim, a proeza reacendeu os debates sobre a ganância das celebridades, especialmente tendo em conta a riqueza de Gene. A controvérsia não se ficou por aí. A 13 de agosto de 2025, o presidente Trump anunciou que os Kiss receberiam a homenagem do Kennedy Center. Os fãs ficaram confusos. Apenas 3 anos antes, Gene tinha criticado duramente Trump, em entrevistas, considerando-o abominável por espalhar ódio. Depois de 6 de janeiro, chegou a comparar a ascensão de Trump a baratas a sair das paredes. Mas agora, a banda estava a aceitar um prêmio dele. A internet explodiu com memes e acusações de hipocrisia. Simmons não comentou, mas o silêncio disse muito. Em 2025, Simmons também retomou a sua carreira a solo em digressão. No Sturgis Motorcycle Rally, a 3 de agosto, atuou sem a habitual armadura dos Kiss, contando histórias dos seus 50 anos de carreira. Mas nem todos ficaram contentes. Alguns bilhetes custavam mais de $500 e o pacote VIP desagradou a muita gente. A 23 de março, vários concertos foram cancelados devido às fracas vendas. Os fãs acharam que ele tinha ido longe demais, dando prioridade ao lucro, em detrimento dos fãs que o tornaram famoso. Mesmo assim, Gene insistiu que as coisas estavam mais fáceis agora sem a gigantesca estrutura dos Kiss. Quando Ozzy Osbourne faleceu, a 23 de julho de 2025, Gene emocionou-se durante uma entrevista no programa CBS Mornings. Recordou como os Kiss abriram um concerto para os Black Sabbath em 1975 e falou de Ozzy como uma alma genuína e sem ego. Revelou mesmo que os Kiss recusaram uma digressão com o Sabbath nos anos 70, devido ao uso excessivo de drogas por parte da banda. Simmons queria manter a imagem da sua banda impecável. Este detalhe chocou os fãs. Apesar de toda a sua extravagância e imagem ousada, Gene Simmons manteve sempre um controle firme sobre tudo.